Vamos começar então primeiro falando da reunião ministerial do governo Lula. Na parte do encontro que foi transmitida pela TV, aquele comecinho, Lula discursou e claramente mandou alguns recados para o público externo. Um deles é que os ministros têm visões divergentes, mas um objetivo único, né? Que análise você faz dessa fala? É de querer mostrar a integração, né, num governo que a gente sabe que tem pensamentos muito diferentes, divergentes, como o presidente falou, principalmente na área econômica, né? Na área econômica a gente tem, para ficar ali nos três principais, ou nos quatro principais ministros da área econômica, né, o Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Simone Tebet, a Esther Dweck, da nova pasta da gestão. Ali você tem dois pensando de um jeito e dois do outro, né? O Alckmin e a Simone Tebet são mais liberais e o Fernando Haddad e a Esther Dweck são mais desenvolvimentistas, né? Agora, todas as declarações deles ao longo dessa semana foram para tentar passar essa mensagem que o presidente também tentou, né? No início da semana você teve a brincadeira com a coisa do posto Ipiranga, né? O Haddad falou primeiro de que ele e a Simone eram um só posto, né? Principalmente porque fazenda e planejamento têm uma relação mais umbilical, tanto que eram fundidos, era um ministério só, agora no governo do Bolsonaro, deixaram de ser. E aí a Simone complementou numa frase para a nossa coluna, dizendo que eles são realmente um posto só, enfim, endossando o Fernando Haddad. Isso vai ser muito necessário para o Lula fazer, esse tipo de mensagem, esse tipo de fala, se ele quiser manter essa frente ampla que o elegeu e que ele conseguiu manter a duras penas, né, nesses 2 meses. Vamos lembrar que duas das expoentes dessa frente ampla que se somaram ao Lula, que são a Marina Silva e a Simone Tebet, foram chamadas na reta final para serem ministras, né? Então, assim, digamos que ele passou raspando, a sobrevivência da frente ampla passou raspando. Mas mais do que palavras, ele vai ter que conseguir fazer isso no governo mesmo, né? Na hora de governar. Porque essas pessoas, elas vão durante um tempo, elas vão tolerar as diferenças em nome da democracia, né? Em nome de preservar um governo que foi o governo que conseguiu derrotar a maior ameaça à nossa democracia que a gente teve em décadas, né? O governo Bolsonaro. Mas isso tem um tempo. E o tempo disso é o tempo eleitoral, né? Não dá para chegar apenas com frases junto em 2026. Se esse grupo que derrotou o Bolsonaro, grupo grande, né, da política brasileira, se eles quiserem estar juntos em 2026 ainda, mais do que com palavras, eles vão ter que, em campo, com gestos, mostrar que são um time coeso. Isso que você falou da frente ampla é interessante, porque uma das coisas que o Lula falou foi de que os ministros têm que ter harmonia com o Congresso Nacional. E Lula é conhecido pelo poder de articulação política. Como ele vai precisar usar esse poder de articulação com esse Congresso que foi eleito em 2022? Sabe, quando se desenhou a aliança do dobradinha do Lula com o Alckmin, se falou que o Lula iria querer o Alckmin como uma espécie de chefe de governo e o Lula seria um chefe de Estado. Então o Lula ficaria com a agenda internacional, grandes questões apenas da relação com os outros poderes, e o Alckmin que ia cuidar o dia a dia da lojinha ali. Bom, a própria configuração do governo mostra que isso não vai acontecer, né? O Alckmin tem um ministério, ele tem uma missão ali clara. Mas o que também impôs essa realidade ao Lula é a dificuldade que ainda tem de relação com o Congresso, né? O Bolsonaro, ele tinha uma forma de se relacionar com o Congresso muito azeitada, baseada em algo que o STF determinou inconstitucional, né? E há quem diga até ilegal, que era o orçamento secreto, que foi proibido foi cancelado, foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal. O Lula vai ter que criar a forma dele. A forma que ele tentou na transição, que foi a forma com a qual ele governou durante 8 anos, a Dilma governou durante 5, o Temer governou e, de certa maneira, o próprio Bolsonaro também contou, que foi o governo de coalizão. Juntar partidos diferentes, distribuindo espaços para eles no governo,
né, com cargos, com dinheiro, com orçamento, para que eles votem com o governo. Só que ele não conseguiu fechar essa equação, né? Você tem uma satisfação muito grande do União Brasil, que é um partido muito importante para ele fechar a conta da governabilidade, e o União Brasil não se sente contemplado suficientemente com os ministérios que recebeu. O União Brasil, principalmente da Câmara, mas também há insatisfação no Senado. No PSD também tem insatisfação. Então, por que o Lula falou disso? Porque é fundamental que se azeite essa relação. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, tem uma missão muito, muito difícil pela frente. Porque o Lula deu ministérios esperando que fosse ter o apoio pleno do União Brasil e do PSD, se não total, mas quase total, e esses, principalmente os deputados desses partidos, estão dizendo não nos sentimos contemplados. Mas ele deu 3 ministérios para cada um, né? Então, o que o Alexandre Padilha vai fazer, não sei, mas é possível até que a gente veja nos próximos meses a demissão de ministros que foram empossados com Lula e a convocação, né, o convite a outros que façam com que as bancadas desses partidos se sintam contempladas.